Olá, tudo bem? Hoje nós vamos observar, como na proposta, o edital da prova para PM, língua portuguesa, e vamos estudar o capítulo 8, que trata da prova de redação, prova discursiva. Então, por que é importante você estudar o edital na parte da prova discursiva? Porque ele explica tudo o que é necessário para você na hora de fazer a parte discursiva da prova que você estará proposto aí para entrar na PM. Nós vamos nos fundamentar no edital da VUNESP, em tudo que ele aponta a partir do capítulo 8, porque ele cita no edital, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, aspectos para essa prova, mas ele fundamenta, né, qual deve ser a sua postura a partir do capítulo 8º. Então, dentro do capítulo 8º, o que que nós temos lá no edital? Ele diz que a sua prova dissertativa, né, a prova geral, ela é composta da parte objetiva e dissertativa. E aí, na parte dissertativa, que é o foco de estudo de hoje, ela terá um valor eliminatório e classificatório. Então, por conta dela, você pode ser eliminado ou melhorar a sua classificação. Por isso é muito importante que você também se dedique para este momento. Está apontado lá como uma força, lá no capítulo 5º, né, ela tem este valor. Então, é muito importante que você domine também, né, esta parte discursiva. Pensando no domínio da parte discursiva, vamos entender o que que ele diz que deve ser a sua postura escrita em relação a essa parte do edital. Qual deve ser a sua postura escrita? Primeiro, o seu texto ele precisa ser escrito, tá, como um texto de prosa. Prosa, eu trouxe aqui a definição no slide, que a prosa é uma forma de discurso. Então, você vai discursar, mas você não pode discursar em formato poético, por isso não pode ser uma escrita com um formato que vai valorizar a relação de versos, muito pelo contrário, tá? O discurso da prova, ele precisa ser argumentativo, ele precisa ter um caráter diferente na hora de escrever, diferente do quê? Diferente de versos, diferente de poesia. A forma de discurso, então, é da prosa. A linguagem que você precisa apontar é a de domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, você precisa comprovar na sua escrita que você tem o domínio da língua portuguesa e domínio da norma padrão. O domínio da norma padrão, ele precisa estar explícito no seu texto discursivo, e esse texto precisa fazer valer a coesão e a coerência. Então, é necessário que haja uma harmonia entre as palavras que você usar, tá? Uma harmonia com as ideias que você aplicar, e essa harmonia ela precisa ter sentido, que é a coerência. Eu preciso apresentar as informações de forma a assegurar um sentido daquilo que eu estou dizendo. Então, eu preciso saber aplicar as palavras dentro da construção frasal e também assegurar sentido nas minhas ideias. Por isso, o fundamento da prova em relação à norma padrão é a coesão e a coerência textual. Você terá textos que nós chamamos de textos auxiliares. Precisa fazer a leitura, professora? Sim, você precisa fazer a leitura. Não dispense, organize o seu tempo para fazer a leitura da sua prova, desses textos auxiliares. À medida que eu vou fazendo a leitura, o que vai acontecendo com a informação? Ela vai ampliando. Por isso que a leitura dos textos auxiliares, ela amplia o assunto que o meu avaliador ele vai observar. Ele amplia e me dá segurança sobre a análise do tema, vinculado ao tema. Então, eu leio qual é o tema proposto, depois de ler o tema proposto, eu faço a leitura dos textos auxiliares. Ele vai subsidiar para o caminho, o meu percurso escrito, meu percurso de relação textual. Ok? Então, dentro da prova discursiva, eu preciso determinar que eu domino a norma padrão da língua portuguesa, mostrar que eu tenho domínio dela. As provas dissertativas, a prova discursiva, ela vai ser corrigida desde que você acerte 30 questões da prova objetiva. São 60 questões. Então, o que que o edital diz? Você só vai passar pela correção se você acertar 30 questões.
ok? A prova dissertativa, ela vale até 40 pontos. Então, de 0 a 40. Você será considerado habilitado se a correção da sua prova for a partir de 20 pontos. Então, você tem que fazer de 20 a 40 pontos para que você possa ser considerado um candidato habilitado. Na avaliação discursiva, a parte dissertativa da prova, ele considera nos seus itens que você tem um tema e esse tema ele precisa ser atendido por você na hora de escrever o texto. Então, vamos dar uma ideia do que não é atender o tema. Se o tema for sustentabilidade, então, você conhece a definição de sustentabilidade. Ele, nos textos auxiliares, ele vai trazer informações sobre sustentabilidade, que são as suas práticas do cotidiano que levam a uma ação futura, uma consequência do futuro. E no tema, né, na hora de você discursar, você falou só sobre meio ambiente, sobre descarte incorreto, aí você fugiu o tema, sua prova é zerada. Então, você precisa atender ao tema. Por isso, eu sugiro que você faça a leitura dos textos auxiliares, porque você leva 0 se você tiver uma fuga de tema. A estrutura. Quando ele fala de estrutura, ele está falando que o seu texto ele precisa ser considerado um texto de defesa de tese, que é ponto de vista, e argumentação. Então, tese o ponto de vista é uma coisa muito simples hoje, né? Nós temos ponto de vista sobre tudo. Acabamos de passar, por exemplo, pelas festas natalinas, pelas festas de final de ano. Aí aquela tia, irmã, mãe, parente fez uma sobremesa. E ela faz aquela pergunta, né? O que você achou da sobremesa? Você tem um ponto de vista. O seu ponto de vista sobre a sobremesa. Meu ponto de vista é de que ela estava saborosa. Já o ponto de vista do meu irmão é de que ela estava adocicada. São pontos de vista diferentes. Tá? Os dois classificaram a sobremesa. A classificação do meu irmão, né, de que ela estava adocicada, ela pode partir do pressuposto de que ele aponta que o paladar dele é um pouco abaixo do meu, que achou demais saborosa. Ok, mas como ele me convence de que ela estava adocicada? Ele vai apontar argumentos para comprovar de que o adocicado, né, ele não está tão agradável para ele, porque o paladar dele é menor. Então, à medida que eu vou comprovar o meu ponto de vista, eu estou fazendo um jogo de argumentação. Claro, na prova não vai vir para você apontar um ponto de vista sobre um doce, mas sim sobre um tema que é considerado polêmico. E aí esse texto considerado polêmico, esse assunto considerado polêmico, ele precisa ser fundamentado através de argumentação. E aí você precisa usar recursos argumentativos, ok? Uma coisa muito importante que é apontada nas redações, principalmente da VUNESP. Quando você estiver fazendo um texto dissertativo, argumentativo, não considere dentro da sua escrita o uso da primeira pessoa, nem do singular, nem do plural, e nem dos mecanismos coesivos que apontam isso. O que quer dizer isso, professora? Eu não posso usar a primeira pessoa, por exemplo, o nosso Brasil está entrando num colapso ambiental. Né? O país é nosso, é claro, mas você precisa trazer isso como uma realidade universal. Eu diria, o Brasil está entrando num colapso ambiental. Eu tiro essa sensação de que pertence apenas a mim, e levo a uma sensação de que a minha fala é uma verdade absoluta. Então, o que os avaliadores eles vão entender? Que se você usou primeira pessoa, você não tem domínio dessa ideia macro, de que é uma verdade universal. Aí você passa a ser penalizado na prova. Ele não diz no edital que você será desclassificado, ele não diz que você será zerado, ele diz que você será penalizado. Então, o que a gente entende por penalização? Você será despontuado. Cheguei a 28 pontos, mas eu serei penalizado porque eu usei a primeira pessoa. Então, fica atento a esse apontamento que o edital traz. Bom, na avaliação, quais são os critérios que ele leva em consideração? Primeiro, se você fizer uso escrito
da produção da coletânea, pega lá um trecho da coletânea dos autores que eles usaram como referência e diz, né, de acordo com o autor citado na coletânea ou dos autores que estão como base neste texto, se você fez isso, o que acontece? Automaticamente ele já vê como um aspecto negativo. Ele não observa que você teve autonomia, que você tem uma referência, que você é uma pessoa que tem domínio de contextualização. Sim, que você é um reprodutor. Então, é um aspecto negativo para sua prova. Não faça uso dessa coletânea, salvo se você estiver fazendo uso de um dado objetivo, né? Então, de acordo com o dado e não com o texto de coletânea. São coisas diferentes, tá? Outro aspecto negativo é se você confundir a estrutura. Então, eu começo pela conclusão, né, ou então pela argumentação, depois eu encaixo o meu ponto de vista. Você precisa ter essa estrutura muito bem organizada para que as suas ideias fiquem claras. Ok? Então, façam o uso dessas expressões da estrutura dissertativa de forma organizada, porque o leitor ele não vai ficar com o seu texto durante muito tempo. Quando a gente fala de expressão, você precisa usar termos da língua que evitam repetição, né, que evitam palavras do cunho informal, coloquial. Você precisa valorizar o seu texto e demonstrar que você tem domínio gramatical, que você faz uma concordância, que você consegue diferenciar um texto de norma padrão no uso da formalidade, tá? E não usar expressões do cotidiano que caracterizam o texto na informalidade. Muita atenção, fica gritando aí, ó. Você vai zerar na prova se por um acaso você fugir do tema. Se você pegar a sua folha de redação e lá embaixo fizer a sua assinatura, eu sou o máximo, vou lá assinar minha prova. Não, a folha já vem com o seu nome, você só precisa demonstrar conhecimento da norma culta e sobre o assunto. Se você entregar um texto em branco, né, se a sua folha for em branco, se você usar um texto, né, palavras soltas, se você enfeitar ou criar apenas um desenho, demonstrar ali nas linhas que você só enfeitou a folha para não entregar em branco. Se você, por um acaso, ousar escrever o seu texto numa língua que não é a língua portuguesa, se a sua letra estiver ilegível ou incompreensível, olha só, é muito importante prestar atenção nisso, porque tem alunos que me perguntam assim, né, são candidatos à prova, professor, eu só escrevo com a letra maiúscula. Ok, não tem problema. Professora, eu misturo a maiúscula com a minúscula. Ok, não tem problema. Tá? Esse mecanismo, ele não despontua, mas a sua letra, ela precisa ser uma letra legível. Ela precisa ter possibilidade de leitura, né? Não vai ficar 500 anos fazendo caligrafia, mas você capricha no seu texto escrito para que o outro possa interpretar, fazer a leitura, porque ele não vai passar, o avaliador ele vai ficar no máximo 2 minutos, ele não vai ficar adivinhando o que você escreveu. Por menos tempo que você tenha, escreva de uma forma que ele consiga fazer a leitura. Então, você não precisa ter uma letra didático-pedagógica como é uma letra de uma professora alfabetizadora, né? Posso misturar maiúscula com minúscula? Pode. Você pode misturar, desde que você tenha a clareza do desenho da letra. Se você faz um R, né, e o seu R, ele é claro que é um R, você não distorce a maneira escrita dele, porque escrever uma letra é um desenho, né? Eu não posso fazer 2 pontinhos achando que é uma boca, né? Um desenho mais simples, 2 pontinhos, ele vai virar, no máximo, numa folha de papel, os olhos. Então, você tem que observar que a sua letra ela precisa determinar essa clareza de desenho da letra, tá bom? Eu insisti bastante porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Apresentar o texto definitivo fora, né? Então, a hora que eu for escrever, eu preciso observar que aquele espaço de linha é o espaço que eu tenho. Então, o espaço que eu tenho é aquele espaço específico. Não escreve atrás, do lado, não puxa a setinha, não ultrapassa, ok? Pegar a coletânea, né, que são aqueles autores, aqueles textos que eles trazem como referência e trazer para a sua prova. Se você trouxer, disser que foi o fulano lá da coletânea, zerou. Não tem mais jeito, tá bom? Se você começar a xingar, fazer piadinha, né, escrever um texto que vai desmerecer o momento escrito que você tem, descumprindo toda a ideia de edital, de proposta de prova, aí o seu texto ele é zerado, ok?
Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre o que você precisa ter. Você precisa apontar uma dissertação, quer dizer, você precisa explanar um ponto de vista sobre o tema geral, certo? Esse ponto de vista que você tem, você precisa convencer o seu avaliador de que você não está viajando, de que aquilo tem sentido, né? De que você tem uma ideia e que essa ideia ela faz parte de um momento significativo, de um momento que realmente tem sentido. Então você aponta, né, um ponto de vista e você defende, você persuade, você convence o seu avaliador disso. Todos os temas que forem colocados são temas polêmicos. Polêmico não é porque passa o tempo todo no jornal, é porque diverge opinião. Então, existem pessoas que pensam de uma forma e outros pensam de outra, né? E existem temas variáveis. Então, a gente pode falar sobre mobilidade urbana, ele pode apontar textos sobre a relação ambiental, ele pode apontar sobre textos comportamentais, ações comportamentais, né? Ele pode trazer para vocês o comportamento ambiental, o comportamento cívico, o comportamento cidadão, desde que esse assunto seja polêmico. Vamos pegar uma coisa polêmica, jogar lixo na rua, né? Você discorda ou você concorda com isso? Aí você, discordando, você vai apresentar. É necessário que as pessoas não joguem lixo na rua. Você apontou o seu ponto de vista. E aí você vem argumentando frente a isso. A estrutura, gente, o que é estruturar esse texto argumentativo, que é o que o avaliador vai observar? Ele precisa ter uma introdução. Então, você vai dividir o seu texto em parágrafos. Pensando em parágrafo, o que é um parágrafo? Gente, é um espaço que você dá para começar o texto. Então, você tem a sua folha de redação. Você pega a sua folha de redação, né, e ela estará como? Com várias linhas. Então, você olha para a sua folha, ela tem várias linhas. O parágrafo é o espaço que você dá, da pontinha até uma parte do texto. Usa, né, aquele antigo 2 dedinhos, entenderam? Usa aquele 2 dedinhos e você mantém. Todas as vezes que você for escrever um novo parágrafo, você mantém isso. Fez a introdução você pode trazer de duas maneiras. O que eu aponto? Você pode contextualizar, apenas falar sobre o tema, né? O meio ambiente está o meio ambiente é um assunto muito discutido, preocupante, né, necessário de avaliação. Você pode falar o que é o meio ambiente, fazer uma definição sobre ele. Ou você já pode trazer na sua introdução a tese, o seu ponto de vista. Você pode dizer que é necessário que todo cidadão, que toda sociedade verifique o seu comportamento em relação ao meio ambiente. Pronto, é a minha tese. Apontei a minha tese, ou a minha contextualização na introdução, eu posso fazer isso usando 1 ou 2 parágrafos, tá bom? 1 ou 2 parágrafos. A tese, se você fizer um parágrafo diferente da contextualização, você faça bem curta, bem objetivo, porque depois você vincula o seu argumento a ela. Se você fez a tese na introdução, linkando a contextualização, não tem problema, ela vai ficar um pouco maior. Eu sugiro aos concurseiros que eles façam o quê? Você que é candidato. Não extrapole a quantidade de linhas de um texto, de um parágrafo. O que extrapolar? Se você chegou a 7 linhas, seu texto já está ficando muito cheio de informações. Então, faça, né, parágrafos de 5 a 6 linhas, porque ele vai valorizar com que haja clareza nas suas ideias. Partiu da introdução, você vai argumentar. Tá? A argumentação é o momento chave. Você precisa criar uma relação de persuasão, de convencimento sobre aquele assunto anterior. Então, se você aponta que é necessário que o homem tenha um comportamento ambiental sustentável, tá? Você precisa argumentar. Você pode falar das consequências desse comportamento que a gente tem, que não é previsto, que não é sustentável. Você pode trazer dados estatísticos que você já se apropriou, né, sobre o comportamento do ambiente, sobre essa mudança. Você pode falar das mudanças climáticas, das pessoas que são ativistas. Você pode dizer sobre a informação que todo mundo tem, né? Então usa como contra-argumento. O seu desenvolvimento ele precisa ser feito composto de 2 parágrafos. 1 é pouco, 2 é de excelente tamanho, porque você precisa comprovar, você precisa ser persuasivo, mostrar que você tem conhecimento para convencer o seu avaliador. E aí nós encadeamos para a conclusão. Na conclusão, você vai propor uma intervenção, uma resolução para isso, ou então resumir as ideias que você já expôs.
ok? Lembrando que quando você vai fazer uma conclusão, você aponta, né, que você tratou deste tema, e aí você acabou de tratar sobre este tema, você propõe que haja uma ação específica para assegurar aquele assunto. Fez essa análise, propôs uma solução, não inventa mais nada. Você precisa fazer a revisão do seu texto, verificar se houve, de alguma maneira, palavras muito repetidas, vai lá e tira, tá? Substitui, faz uso, né, de elementos que vão retomar, uso de sinônimos. Observou que existem termos vagos, né, que são os pronomes indefinidos, se há uma presença de muitos advérbios ou locadores temporais. Então, vamos lá, o que é o advérbio? Existe o advérbio de intensidade que nós costumamos usar no texto, muitas vezes, demais, né, bastante, são palavras que não produzem efeito significativo no texto. E aí você pode fazer o quê? Só eliminar. Revisa se você apontou alguma palavra que corresponde à primeira pessoa. Se você observou que ela corresponde à primeira pessoa, então o que vai acontecer? Você não usa, você tira, tá bom? E verifica se o seu texto, né, possui alguma letra que está incorreta, alguma letra que você viu que causa dano. Importante, pontuou, né? Fez uso de vírgula, um parágrafo ele precisa ter pelo menos 2 vírgulas. Né? Faz aqui um estudo sobre como fazer uma boa pontuação, né? E depois você faz a pontuação adequada. Ponto final tem que ter. Né? Então, terminou o seu parágrafo, ponto final. Gente, ponto final não é uma bola de futebol. Ponto final é um pontinho que você termina que seu texto finalizou. Ok? Então, espero que com essas dicas vocês consigam melhorar, né, ou entender o que deve ser a sua redação e como que nós funcionamos agora. Nós funcionamos com a prática. Escrevam textos que fundamentem ou que demonstrem que você entendeu o que se propõe aqui a fazer no dia da prova e do vamos ver, tá bom? Torcendo pela sua aprovação.